Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Caleb San Martins, instrutor e envelopador, e eu ensino pessoas a envelopar do zero até o avançado. E hoje, a pedido da galera, a nossa aula vai ser sobre como envelopar um aerofólio. Como vocês já bem sabem, eu não sei desenhar bosta nenhuma, mas eu desenhei aqui o aerofólio da Creta, que é o projeto que a gente vai fazer daqui a pouco. E eu desenhei essas linhas para que vocês entendam exatamente como a gente vai trabalhar e como a gente vai proceder, tá? Então o meu desenho de base foi feito em preto, o que está aqui em vermelho é o brake light, né? É a luz de freio ali atrás que a gente vai remover e tudo mais, vocês vão ver como fazer. O meu foco todo está na explicação de tudo, como a gente vai proceder o passo a passo, tá? Eu preciso que vocês entendam essa parte teórica para depois sim a gente entrar na parte prática, tá? Então fica comigo, presta atenção e vamos embora. Primeira coisa, né? A gente vai fazer a medida aqui do material e, como de praxe, a gente sempre trabalha com material aqui como pontilhado, né? Então a gente vai fazer ele bem maior do que o aerofólio. Então a gente vai medir ali, por exemplo, se ele tiver 30, 35, a gente vai fazer 40, 45, a gente sempre vai deixar 10, 15 centímetros de sobra, tanto para cima e para baixo, quanto para as laterais, né? Então, por exemplo, 15 vai ficar 7,5, 7,5, vai ficar 7, 7, enfim. A gente vai definir ali como vai ser. O que é essa linha aqui superior e essa aqui? Isso aqui é exatamente a linha de luz do carro, tá? Por exemplo, para a galera que faz em duas peças, normalmente a gente usa essa linha de luz aqui, né? Faz a parte de baixo primeiro e depois vem com a parte de cima. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer ele em uma peça só, como proceder e o que fazer. O que acontece? A gente tem uma questão muito importante, tá? Que é o que? Deixa eu largar aqui minhas canetinhas. Que é entender, fazer a leitura dessa peça, tá? Como é que a gente vai fazer essa leitura? Primeiramente, como é que a gente trabalha normalmente? Vocês lembram disso? O que a gente faz? A gente trabalha com triangulação é um ponto. Depois, qual é o outro ponto? Tensão ou tensionamento, né? Então o que a gente vai fazer? E uma outra técnica que a gente usa bastante, que é a dobradiça. A gente vai trabalhar exatamente com isso aqui. Como? Soprador, movimentos circulares, né? Então, ó, sempre, né, o soprador, vamos trazer uma lupinha para cá. Gosto de fazer isso. Uma lupa, movimentos circulares. Então, ó, é esse tipo de movimento, tá? Ó, é sempre assim. Então, é sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Sempre assim, ó, um dentro do outro. Isso são os movimentos circulares. Quando a gente fala em movimentos circulares, é exatamente isso aqui que vocês precisam fazer, tá? O que a gente vai fazer? Vai tirar o liner até o centro, ó. Até o centro. O que a gente vai estar fazendo? Uma dobradiça, tá? Mas não precisa cortar o material. Tira o liner até o centro. O que vai ser feito aqui no momento que eu, ó. O que é isso aqui que eu estou fazendo? O que eu estou desenhando aqui? Ó, ponto 1, 2, base. O que eu estou fazendo? Triangulação. Então, base, triangulação. Dobradiça foi feito primeiro, triangulação. Depois o que eu tenho que fazer? Ó, movimentos circulares com o soprador, que a gente chama de vamos vir para cá. Pré-aquecimento, tá? Então, ó, as nomenclaturas e as técnicas do que a gente vai usar estão aqui.
dobradiça, pum, travei o centro. Triangulação, tá aqui. Por que é triangulação? A nomenclatura, ó, é um triângulo que a gente está desenhando, ó. É um triângulo. Pré-aquecimento, ok. E aí o que eu tenho que fazer depois do pré-aquecimento? Tensionar o material. Tensão. Tá aqui os 4 pontos. Antes de começar qualquer coisa, eu já fiz e preciso dominar as 4 técnicas. Fez a tensão, o que vai acontecer? Como é que vão ficar as rugas do meu material? Ó, lembram disso? Ó, as rugas vão ficar assim, ó. O material vai se comportar dessa maneira, tá? Se ele não se comportar dessa maneira, tem alguma coisa errada. Então, tensiona, triangula, tensiona, puxa. O que vai acontecer com o meu material? Ele vai estar aqui. Ó, exatamente o que está mostrando aqui, ó. Ele vai, como um triângulo, abraçar a minha peça. No momento que eu abracei a peça aqui, esse material que estava aqui, ele já faz isso aqui, ó. Então ele faz isso aqui, ó. Exatamente nesse formato de triângulo. Fez um lado, obviamente a gente vai para o outro lado. E como é que vai ficar o material? Ó. Mesma coisa. Precisa se comportar dessa maneira. Se o material não fizer isso, tem alguma coisa errada. Se as rugas ficarem assim, ó. Se as rugas ficarem assim, tá errado, tá faltando tensionamento. Então eu preciso tensionar e abraçar para que isso aqui fique assim, ó. Tá? Sempre no sentido da minha triangulação, tá? Se o material se comportar dessa maneira, a gente tá bem, tá? Então, ok. Termina essa tensão, o que vai acontecer? Onde é que é a minha base principal? Minha base toda tá aqui, né? Ó. Correto? Tá aqui. Isso aqui precisa estar bem alinhadinho. Mas no caso do aerofólio, a parte superior dele é maior. E é a parte onde realmente eu estou visualizando e onde ele recebe maior tensionamento. Então o que eu vou fazer? Número 1. Deixa eu botar aqui, ó, um asterisco. E vamos botar aqui, ó. Número 1. Parte superior, tá? Então a minha prioridade, o primeiro, é a parte superior, tá? Matei essa parte superior, o que eu vou resolver? Aqui, a minha base, parte número 2. Segundo aqui, qual vai ser? Vou botar aqui como friso, tá? Vocês vão entender. O friso, que é esse aqui, essa linha de luz bem frontal ali do aerofólio. E por último, e não menos importante, a gente vai deixar a parte inferior, tá? E aí, olha só que bacana. Terceiro. Inferior. O que acontece, galera? Quando eu tensionar esse material para os lados, lembrando que aqui é o vidro, né? Imaginando que aqui fosse o aerofólio, isso aqui é o vidro. O material vai ficar colado aqui no vidro. Justamente com esse tipo de ruga. Com esse tipo de ruga aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar um pré-aquecimento nesse material todinho, vai segurar ele aqui. E quando eu puxar esse material para cá, eu vou pré-aquecer de novo e vou soltar. Conforme eu soltar esse material, sabe o que vai acontecer? O material vai fazer assim, ó. Imaginando isso aqui sendo o aerofólio, ele vai fazer assim, ó. Ele vai querer abraçar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar aqui para baixo, correndo. Correndo. É sério. Não é mágica, não é magia, não é material, nada. É simplesmente a forma como a gente puxa o material e faz ele se comportar para que ele entre lá para dentro. Então, quando ele está tensionado com as rugas nesse sentido aqui, quando eu esquentar o material, ele vai abraçar a peça, tá? Quando eu falo de abraçar, é por que eu falo abraçar? Porque ele faz um movimento de abraço. Vou mostrar para vocês aqui uma parada legal. Olha só. Estou aqui com esse material. Se eu puxar ele aqui no meio, ó, o que acontece com ele? Tá vendo? Que ele está formando um triângulo sem eu querer.
Ó, ele tá com a base aqui e uma ponta aqui. O que acontece com esse material quanto mais eu puxo? Não tá vendo que ele aqui abraça sozinho, ó? Ele tá entrando para cá sem eu mandar? Eu não preciso fazer nada, só puxar o material aqui que ele entra. Se eu soltar ele aqui, ele vai ficar quietinho. O que acontece ali é exatamente isso. Por ser um material com base PVC, no momento que eu tensiono esse material, ele faz a mesma coisa que isso aqui. Quando há tensionamento de material, ó, tensionamento de material, o que ele faz? Ó, ele abraça. Porém, o outro lado está solto, a minha base está aqui no meio. Quando eu tensiono esse material, ele tende a abraçar. Se fosse aqui, base aqui, puxo para cá, o que ele vai fazer? Ó, olha só, olha a minha mão como um triângulo aqui. Ó, ele faz isso aqui, ele abraça aqui embaixo. Então, qual é o erro que a galera comete? Começa por aqui, vem para cá e quer jogar para cá. Quando joga para cá, acumula material nos dois lados. Faz aquelas pregas feias, aquelas rugas que fica esquentando e brigando com o material. Assim não. Assim, no momento que eu tensiono o material para a lateral, o que vai acontecer? Ele vai abraçar a peça. Então, no ponto final, que vai ser a parte de baixo, quando a gente esquentar e soltar esse material, ele vai entrar correndo aqui para baixo, tá? Vocês vão poder ver isso agora, na prática, tá? Com o material, com a triangulação, com a mão de obra correta, vocês vão ver exatamente como ele vai se comportar. Então, vamos embora, vamos para a aula, já começa. Fala galera, então vamos para a parte prática, tá? Como eu falei, lembrando que esse carro aqui, hoje é um dia de chuva, o carro chegou bem molhado, a gente secou, passou o soprador de vento, né? Tirando todo a água do carro. Pode ter alguma coisa de água ainda, a gente vai verificar. Então o primeiro passo é a gente desmontar esse brake light aqui. Então a gente vai fazer essa remoção para aí sim entrar na parte final de limpeza. Aqui ó, como eu sempre falo, né, a gente precisa soltar, não precisa ficar com esse negócio levantado, e a gente consegue usar a própria peça do carro de certa maneira como bancada para o nosso trabalho. Então ó, um giro em cada uma, ela sai, não precisa ficar marcando ali com a chave, né? E aqui ó, uma coisa bem interessante aqui, isso aqui ó, ele sempre fica muito bem firme, tá? Então o ideal é que a gente utilize, ó, se utilize de ferramentas para fazer isso, tá? Então ó, tá vendo lá, ó, lá fora, lá do outro lado ele já sai, ó, tá? Aí tem que ter um cuidado, né? Sempre muito grande com essa peça. E tranquilo. Sai fora aqui, o que a gente vai encontrar? A parte elétrica, que vai lá para dentro, e a parte da borrachinha do esguicho, né? Os dois saem por aqui, também vai lá para dentro, tá? Essa pecinha aqui, a gente volta para cá, deixar ela aqui dentro, ó, bem guardadinho, tudo aqui de boa, tá? Então, agora a gente vai para a parte de limpeza, descontaminação. Isso vocês já viram na aula lá da Hilux. Então, a gente vai cortar rapidinho, vai fazer essa limpeza de descontaminação. Quando eu vier para a parte de isolamento, algo que realmente já é importante para a aplicação do material no aerofólio, a gente volta com a aula, vocês já vão pegar direto nessa parte. Se quiser saber como é o processo correto de limpeza, vocês voltem algumas aulas aqui no nosso canal. Vai ter uma aula na tampa traseira da Hilux, passo a passo de como fazer a desmontagem, descontaminação, os 5 processos: água e sabão, clay bar, vinagre de maçã, cleaner e álcool isopropílico. Tem tudo lá, detalhe por detalhe. Volta na aula e assiste. A gente vai deixar pronto e já volta direto com o isolamento de fita crepe antes da aplicação. Bora! E vamos embora então, finalizada a limpeza, a gente vai com o auxílio aqui da fita crepe, tá? Isolar, em primeiro lugar, o vidro, tá galera? O vidro ele tem uma alta
taxa de aderência. Então o que acontece? Quando a gente faz a limpeza bem feita, tá? O vidro ele pega pegando, tá? Ele se agarra muito bem o material. O que acontece? Normalmente a galera não faz uma boa limpeza e tem dificuldade até na hora de aplicar um adesivo de recorte no vidro ou algo assim, né? E fala, pô, cara, que eu vou aplicar no vidro e fica saindo em partes e tudo mais. Isso é porque a tua limpeza tá mal feita, tá? Se fizer uma boa limpeza, tu não vai ter problema em relação a isso. Deixa eu trocar a crepe. E como eu estava falando, então a galera acaba fazendo uma limpeza não ideal e acha que é um problema do vidro, né? E não é problema do vidro, tá, galera? A limpeza bem feita, o vidro tem tanta aderência quanto a lata. Então aqui a gente está isolando essa parte aqui que já foi adesivada anteriormente, né? Cliente com um gosto bem peculiar, vai fazer só as laterais e o aerofólio, o teto não. Então aqui a gente termina aqui, vou cortar na bordinha do vidro aqui, no crepe, deixa não ter problema. E aqui mesma coisa, a gente vai puxar aqui uma crepezinha e aqui mais uma para evitar que esse material que a gente vai aplicar do aerofólio tenha uma grande fixação nessa lateral aqui, tá? Não é o nosso objetivo. Então fechou. Aqui a gente corta também na beirinha do vidro. Tá? E aí aqui o que acontece? A gente tem isolado o vidro, né? As laterais, o teto não precisa, porque o teto não tem adesivo, não vai ter. A gente vai cortar, pentear ele ali, vai ser a nossa peça oposta, tá? Então, agora eu vou tirar a medida do aerofólio e vamos ver quanto de material eu preciso para fazer um aerofóliozinho pequenininho, como esse aqui, tá? Vamos ver? Ó. Aqui eu vou deixar uma margenzinha em torno de 5, 6 centímetros. Ó, para baixo também, tá? Então, ó, aqui isso me dá 40 centímetros de largura desse material. Aqui vai dar pelo próprio material 1,20 m mais ou menos. A gente usa a própria largura da bobina, então a gente vai cortar uma tira no comprimento da bobina de 40 centímetros, tá? Lembrando, hoje a gente tem feito as nossas aulas com os materiais dos nossos parceiros. A gente já gravou aqui várias aulas com Altac, já gravamos aulas com material da Avery e hoje a gente vai fazer esse aerofólio com o material da Mactac, tá? Como eu sempre digo para vocês, os princípios do envelopamento, eles vão ser sempre os mesmos. Depois o que altera são as características do material. Falamos um pouquinho de características desse material da Mactac. Alto tac, material muito forte de tac inicial, tem que ter bastante cuidado. A temperatura nossa aqui está controlada, a gente está com o ar-condicionado ligado, para que tenhamos uma temperatura aqui entre 20 e 23 graus. Deixa eu inclusive conferir isso aqui com vocês, vamos ver aqui a parede. 20 graus, então a gente está, vamos botar aqui no chão. Ó, 19 graus o chão, parede, a outra parede lateral aqui, deixa eu segurar um pouquinho para ver ela. Ó, 19,4 e a temperatura do carro 21,5. Então, numa média 21, 19, 20, a gente está mais ou menos com 20 graus de ambiente. Deixa eu ver madeira aqui. Ó, 22,8 linha de teto, que é a linha onde sopra o ar-condicionado. Saindo do ar, a gente está 28 graus, temperatura que a gente está pedindo para ele cuspir lá. Então a gente está dentro da temperatura ideal de aplicação, que é entre 20 e 23 graus. Então a gente não vai ter muitos problemas com relação ao material, tá? É um material mais duro, muito similar para quem já trabalhou com o Oracal 651, só que com uma vantagem muito grande, que é o sistema Bubble Free, que é o sistema de fácil aplicação ou anti-bolha,
que vem na cola do material, tá bom? Então, característica, um material de taque inicial bem forte, cola solvente, material calandrado também, e com taque inicial muito forte, ou seja, na reposição, depois se espatular e reposicionar vai marcar a cola, se botar a mão por baixo na cola vai marcar a cola, desculpem. Então tem que ter bastante cuidado com relação a isso, reposicionamento, temperatura de aplicação, tudo isso é importantíssimo para aplicar os materiais da Mactac, tá bom? Então a gente vai cortar ali 40 centímetros e vamos vir para cá para aplicação para vocês verem como a gente vai fazer. Vamos embora? Ó, ela tem uns xizinhos, ó, no próprio liner, que dá 45 bem nesse X aqui, ó. Então a gente vai aproveitar a própria marcação do material para facilitar o nosso corte. Fazer um corte mais parelho, mais reto de cima a baixo. Então vamos embora. Feito o corte, o material vem para a nossa superfície, tá? Ó, sempre eu vou deixar um pouquinho de sobra para cima, sobra para baixo, como a gente já viu anteriormente. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, travar um lado dele, né? Ó, aqui a gente tem uma boa margem para trabalhar. E daí de repente, cara, tu pode pensar assim, ó, ah, mas para que 40 centímetros se é uma peça tão pequena? Por que tu botou 7 centímetros sobrando para cima, 7 centímetros botando para baixo? Porque a gente vai trabalhar com tensionamento do material. Quanto mais material eu tiver, eu não posso ter muito material, que ele vai me atrapalhar, mas também não posso ter pouco material, porque na hora do tensionamento ele pode ficar curto, tá? Então é bem importante isso para retrovisores, para maçanetas, para aerofólios, ter uma margem de segurança, tá? Lembrando que essa técnica que a gente vai utilizar aqui, ela serve tanto para materiais calandrados, quanto para materiais cast ou fundidos, tá? Quais são as diferenças? Como vocês sabem, a característica do material, um ou outro que vai dar mais facilidade na hora da aplicação. Porém, a técnica de aplicação é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Hoje eu vou contar com um soprador bem legal, que é esse soprador da Staniel. Ele tem várias velocidades aqui, ó. Por exemplo, no número 2 eu consigo deixar minha mão parada aqui, ó. E ele não vai queimar nunca a minha mão. Essa aqui é uma temperatura bem legal, tá? Com esse tipo de soprador aqui, que é o HG2120E. Para fazer pré-aquecimento no material. Inclusive eu posso chegar assim, ó, muito próximo do material, ó, que não acontece nada, tá vendo? Ele só deixa o material mais próximo da temperatura que eu quero, que eu preciso para aplicação. Para dar uma quebrada literalmente uma quebrada no gelo, né, do material. Então a gente pode chegar bem próximo sem problema nenhum. Essa é uma das grandes vantagens dessa ferramenta. Ah, Caleb, mas eu não consigo fazer então um aerofólio ou um pré-aquecimento com outra ferramenta? Consegue, lógico que sim. Estou só mostrando para vocês aqui algumas características, algumas ferramentas diferentes que existem no mundo, né? E que a gente pode trabalhar também e que algumas delas nos dão seguranças a mais do que as ferramentas mais comuns, mas nada que me impeça de executar o serviço com uma ou com outra, tá? Então aqui, ó, dei uma pré-aquecida no meu material, ok? Tudo tranquilo, maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, tirar um dos ímãs, deixar ele aqui, ó, bem no vinco, tá? Bem na linha de luz do aerofólio, conforme a gente viu ali e falou na aula teórica. Vou soltar o material e agora, ó, com uma velocidade maior do soprador, eu vou dar mais uma vez uma pré-aquecida nesse material, porém agora preparando ele para o tensionamento que eu vou fazer lateral. Lembrando que o tensionamento que a gente faz no aerofólio, de novo, ele é bilateral, ele é do centro para fora. Desculpe. Ele é do centro para fora, então eu vou fazer isso uma vez para a minha direita e depois eu vou fazer isso uma vez para a minha esquerda.
Conforme eu tensionar esse material com a triangulação, ele vai abraçar o centro, tá? Ó, encostei, triangulo. Ó como é que ele fica, tá vendo? Bem arrepiado, bem marcado. É assim que eu preciso que ele fique. Tá? Ó, esse centro aqui, ó, não tem nenhuma ruga. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos tirar todo o liner. Ah, Caleb, mas eu consigo fazer isso com o material da Altac? Consegue. Ah, mas eu consigo fazer isso com o material da Avery? Consegue. Consigo fazer isso com... Consegue. Com o Ritrama de comunicação visual? Consegue. Não tem problema nenhum, tá? Consegue igual. A diferença vai ser o quê? Uns materiais tu vai passar um pouco mais de trabalho para aplicar, porque eles não têm tecnologia que auxiliem na aplicação. Por exemplo, o material da Altac, ele é mais macio do que o material da Mactac. Para aplicação ele é mais fácil, porém a cola do Mactac é mais forte, ela tem um poder, um taque inicial de fixação maior. Então são características do material. Ó, pro outro lado agora eu vou mesma coisa, triangular o material e abraçar. O que aconteceu com essa triangulação? Vocês conseguem perceber que a parte superior está praticamente aplicada? Consegue perceber isso? O que vai acontecer agora? Com o calor, eu vou fazer um pré-aquecimento aqui em cima e vou espatular e a parte superior está pronta. E quando eu soltar essa parte inferior, ela vai abraçar essa peça aqui, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu tirar esse lixo ali pro lado. Então, ó, vamos lá. Aqui eu estou trabalhando com um pré-aquecimento. Ó, deixei ele liso. Deixei ele liso. O que eu vou fazer agora? Espátula. Por que eu estou colocando espátula? Porque eu já sei que ele está liso, né? Que ele está pronto. Ó, aqui não está liso, então eu não vou espatular aqui. Aqui eu vou ter que chegar aqui por baixo, porque ali por cima eu já vi que eu não vou conseguir chegar. Então, ó, olha a força que esse material está fazendo aqui. Então, ó, um pré-aquecimento. Vou colocar a mão aqui, ó, e é aqui com o auxílio da espátula vou levantar um pouquinho. Levantei, ó. Ficou liso. Vou deixar ele pra cá. Não vou tocar mais. Tem que acabar em cima primeiro. Agora, pré-aquecimento nessa região toda, onde eu tensionei lá no início, ó. Pré-aquecimento para deixar o material mais molezinho. Lembrando, né? Como a gente não espatulou aqui, ó. Toda essa área eu consigo trabalhar tranquilamente, porque ela, por exemplo, reposicionando, né? Porque ela não foi espatulada anteriormente. Ó, o que eu vou fazer? Tensionar, encostar. Tá vendo? Ó. E agora, aonde eu sei que o material tá liso, que eu posso espatular, eu vou espatular. Ó, liso. Então, ó, aqui não tá liso, por isso que eu não espatulei, tá vendo? Passei pelo lado. Então, vamos de novo. Tô chegando no vinco e tem essa parte aqui. O que eu vou fazer? Pré-aquecimento. Aqui, ó, já vem com a espátula, né? Eu não tô metendo o dedo para não ter gordura, não ter nada ali embaixo. Show. Relaxo de novo ele. Deixo para acontecer depois. Aqui. Pré-aquecimento de novo. Vocês viram que é só um bafinho, só um cheirinho, né? Para o material
Ó, aqui eu alimentei ela na linha de luz para poder forçar aqui dentro, né? Fizemos o vinquinho, sem baixar ele, né? Agora, lateralzinho. Como? Ó. Como eu não espatulei ainda, sempre um calorzinho antes. E agora, ó, com a massagenzinha. Tensiona, encosta. Para onde que tá a tensão desse material? Tá vendo aqui, ó? Todas essas rugas aqui, ó. A gente sabe que aqui tá acontecendo tensão. A gente tem que ter bastante cuidado com essa tensão aqui quando a gente for cortar, tá? Eu vou mostrar para vocês uma dica bem bacana para a gente não ter excesso de tensão esses cantos aqui, tá? Então, do meio para cá, resolvi a parte superior, né? Então, sempre não esqueçam disso, tá? Não precisa ter pressa, não precisa fazer nada correndo. Ó, pré-aquecimento, pré-aqueceu, o material ficou maleável. Ficou liso, eu sei que eu vou poder trabalhar com ele. Eu venho e aí sim eu espatulo. Ó, o que eu tenho aqui? Tensionamento. Vamos lá. De novo. Pré-aquecimento. Ó, lá em cima já resolveu. Também já chegamos na linha aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui já está na linha. Agora aqui, ó, de novo, para onde eu tenho tensionamento, ó. Um pré-aquecimento. Pra galera que já trabalhou com Mactac, sabe que é um material que, se a gente reposicionar ele, ficar mexendo toda hora nele, é um material que marca a cola. Então, assim, ó, trabalhando dessa maneira, como eu estou mostrando para vocês, vocês não vão ter problema na cola do material, tá? Então, ó, tensionou, abraçou. Se eu não fizer um pré-aquecimento, não deixar o material numa temperatura correta para trabalhar, o que vai acontecer? Quando eu levantar esse material aqui, quando eu reposicionar, ele já vai ficar todo marcado, tá? E isso é bem comum, a galera tem bastante dificuldade com isso, inclusive, né, nos materiais de cola acrílica, como os materiais da Altac, por exemplo, né, ficam espatulando e depois reposicionando. Ou quando reposicionam assim, reposicionam com os dedos. E aí o que acontece? Fica ali a marca das digitais, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Bastante cuidado mesmo. Então tá pronto, ó. A gente fez toda a parte superior, parte lateral. O que a gente tem agora? O centro, né? Essa parte aqui de baixo. E o que acontece? A galera que começa esse aerofólio lá por cima, ela tem uma dificuldade muito grande. Qual é? Quando começa por aqui e chega aqui, a gente já está com um excesso muito grande de material. Aí o que a galera faz? Deita o centro, que é o mais fácil, e chega nessas duas abinhas laterais aqui, a gente tem um excesso muito grande de material. E não consegue, tu começa a empurrar, brigar com o material lá para baixo, e isso aqui fica tudo cheio de ruga. Cheio de preguinhas, né? Cheio de ruguinhas. Aqui dessa forma vocês vão ver o que vai acontecer agora com esse material. Conforme a gente soltar ele,
aqui, dessa tensão que ele está fazendo no vidro, que a gente tensionou para abraçar, o que ele vai fazer com essa peça aqui, ó, exatamente como a gente explicou na parte teórica, ó. O que ele faz é exatamente esse movimento aqui, tá? Quando eu falo de abraçar a peça, é isso aqui que ele faz, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Pré-aquecimento. Já vou pegar o soprador de novo, aqui a gente vai trabalhar com o soprador, ó. Vou soltar ele aqui e olha só. Olha para lá, olha o material, sozinho indo para lá. Não é mágica, não é nada ó, tá vendo ali, ó? Eu nem espatulei esse material. Eu não espatulei ele, ó. Por que ele tá... Ó lá, ó para onde ele quer ir. Então, ó, eu só venho acompanhando, ó. Eu só venho fazendo exatamente o que ele quer. Por que ele quer fazer isso? Porque eu quis que ele fizesse isso. Sabe aquela história dos ilusionistas lá que te levam a fazer determinadas coisas? O que a gente faz com o material é exatamente isso. A gente induz ele, né? Por qual motivo? Por conhecimento teórico, por conhecimento da técnica do material, a gente induz ele a fazer exatamente o que a gente quer. Ó, olha que louco, vocês viram aqui em algum momento alguma prega, alguma ruga? Olha só que bacana. Olha que louco. E a fita crepe aqui por baixo, ó, o que ela está fazendo? Ela está impedindo que esse material colhe aqui, grude no vidro. Olha que louco. Olha que legal. Olha só. Tá todo ele feito, galera. Olha aqui. Não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma prega. Todo esse canto está feito, está reto. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou vir para cá, pro outro lado. Mesma coisa. Vou fazer um pré-aquecimento. Vou soltar um pouco esse material aqui. Vou soltar ele um pouco. A gente faz o pré-aquecimento que é para ele não estourar, para ele não rasgar, né? Principalmente em contato com o vidro, ele fica com um taque muito forte. Olha só, olha o centro ali, ó. O que acontece aqui quando eu esquento óleo? Olha lá, olha o material sendo puxado para dentro. Tá vendo? O material é puxado para dentro. Por que ele é puxado para dentro? Porque eu fiz com que ele fizesse isso. Quando eu tensionei ele triangulando daquela forma assim, ó, começando justamente pelo vinco da peça, o que eu fiz foi induzir o material a ter essa resposta. Não tem outra forma, ó. Olha só que bacana. Eu esquento aqui, ó, e ele, o que ele quer, ó? Olha lá. Vou mostrar de novo para vocês, ó. Olha o que o material quer, olha lá. Ó, eu só vou soltando aqui com a mão, não estou fazendo nada. Agora sim, ó. Vou espatular aqui, olha só. Olha como ele responde aquilo que a gente pediu. Mas por quê? Porque ele não foi forçado a vir para cá. Lembra? Quando eu falo sobre não forçar, as coisas forçadas não são legais. É isso aqui, ó. Ó, a gente não força ele. A gente faz com que as coisas aconteçam para que ele se comporte para vir para cá. Ó. Vamos relaxar ele de novo aqui. Ó. E agora o centro. Que também, ó, se comporta de uma maneira incrível aqui dentro do nosso trabalho. Olha que bacana. Aqui a gente só vai soltando o material.
e ele vai entrando tranquilinho aqui no lugar. Vocês percebam que as rugas que o material faz são todas elas para fora, tá vendo? Elas são do meio para fora, ó, para lá e aqui para cá. Todas elas pelo próprio tensionamento do material. E daí a gente aqui, ó, em cima da fita crepe, vai, ó, relaxando esse material, posicionando ele de maneira que ele alimente o nosso material lá dentro onde a gente quer. E aí fechou. Chegamos lá. Ó. Quando a gente chega no próprio material, que é na superfície, né, no caso, lá dentro, é porque a gente atingiu o nosso objetivo. E aí é só relaxar ele aqui para fora, tranquilo, conferir se a gente não tem nenhuma ruga, nenhuma prega dentro do material, dentro da aplicação que a gente está fazendo, ó, relaxa ela toda, igual a gente faria numa lateral do carro, numa porta, antes de fazer o corte. Ó, aqui ele mostrou um pouquinho de tensionamento, então, ó, vamos relaxar ele aqui. Já saiu fora. Agora a gente relaxa aqui em cima. A partezinha aqui não tava bem relaxada. Relaxa ele e a gente já parte para a parte de quebra de memória e depois corte e acabamento, beleza? A gente se vê agora. Eu vou começar a quebra de memória. Bora! Então, vamos embora fazer essa quebra de memória aí. Agora a gente muda a temperatura para o 9, que é o máximo, e a gente vai começar o processo de quebra de memória antes de fazer o corte, né? Então, o que eu aconselho para vocês? Principalmente nessas áreas mais complexas, né? É fazer um aumento de temperatura gradativa, tá, pessoal? Ou seja, vai passando o soprador, vai adequando o material à temperatura, né? Por quê? Porque sempre o calor, a temperatura, ela vai mostrar se a aplicação de vocês foi bem executada ou não. Então assim, ó, pode acontecer que assim, mas aí teve um cantinho que... Para evitar qualquer tipo de transtorno, de ter que fazer uma peça de novo, vai esquentando gradativamente, vai fazendo movimentos circulares, chega mais perto do material, vai indo, ó. Aqui a gente vai fazendo uma quebra de memória gradativa, né? Ó, gradativa, vai indo, vai acompanhando, para depois sim, ó, depois que eu entender que o material está se comportando bem, não tem nenhuma bolinha, não tem nada que possa estourar e tal, aí sim, aí eu entro com a quebra de memória mais forte, né, ou definitiva. A gente vai esquentando e vai cuidando do material para não ter nenhum tipo de problema. A gente vai fazer isso em toda a volta do material. E quando chegar na temperatura ideal, a gente vai fazer o corte e vai fazer os acabamentos. Então aqui a gente vai dar uma agilidadinha, vai aumentar a velocidade aí e a gente volta direto para fazer os acabamentos, tá bom? Então, vamos embora.
Bom, agora a gente vai para a parte do corte inferior aqui, corte de vidro, que normalmente onde a galera toma pau aí, tem grandes dificuldades, tá? Vocês lembram que a gente colocou a crepe aqui, então a crepe vai nos ajudar em relação a isso. O corte precisa ser feito, ó, em cima do vidro. O dedo do meio vai entrar no vinco aqui e ele vai servir como base no nosso corte aqui, ó. Então a gente vai do início ao fim com o primeiro corte aqui do aerofólio, tá? Primeiro, lembrando, nós vamos ter mais um. Então aqui eu já tiro fora. Ó, tá vendo como não tem resistência na fita crepe em relação ao taque do material? É excelente, tá? Então, primeira parte, ok? O que a gente vai fazer agora? Com o auxílio da espátula, primeiro com o auxílio da Flex Treme, a gente vai aqui, ó, colocar aqui embaixo, tá? E a gente vai levantar esse material todo aqui, ó, tá? Então, ó, pode usar um Doctor, pode usar uma Flex Treme, qualquer uma dessas ferramentas que são de auxílio aqui, ó. Tá vendo como ele levanta fácil, ó? Não tem nenhuma resistência. Ah, Caleb, mas eu posso fazer isso também com o dedo? Pode, claro, se tu quiser perder o material, porque tu vai engordurar aqui embaixo com a gordura da tua mão e aí depois tu vai querer que ele fique colado no aerofólio. Não é bacana, tá? Fechou ali. O outro lado da espátula, ó, o lado mais macio da espátula, a gente vai fazer a primeira introdução do material, ó, com um sistema, ó, de simplesmente tu vai fazer isso aqui, ó, é como se estivesse caminhando, tá, dentro do vinco. Então, ó, lembra? A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Tem algumas espátulas que a gente não pode passar de uma vez só nos frisos ou nos vincos. Ok, vamos voltar de novo lá no início, ó. A gente volta lá pro início de novo. Ver aqui se o material tá correspondendo certinho. Ó, ele já entrou. Alguns vidros, o material aqui, ele se transforma em excesso. E aí a gente precisa fazer o segundo corte. Nesse caso aqui, ao que me parece, ele vai entrar todo lá para baixo. Para isso vocês precisam de uma espátula maleável, tá? Uma espátula rígida não vai fazer esse trabalho aqui. Olha que bacana. Lembrando, alguns vidros não tem, alguns carros não tem esse espaçamento todo de vidro, tá? Então vocês vão ter que ter cuidado quando, dependendo do carro, dependendo do que estiverem fazendo, tem que ter cuidado para não ter problemas com esse tipo de acabamento. Ó, aqui mesmo, ó, já vi um pedacinho do material que ficou aqui em cima. Ó, agora eu soltei ele com a Flex Treme e já jogo ele lá para baixo de novo. Aqui tá ok. E agora, ó, a gente vem fazendo uma conferência nele. Pode vir com a espátula, com a parte do feltro também, para não deixar uma bolhazinha no caminho. Aqui ok, tudo certo, tudo certo. Ó, que bacana. Já foi todo aqui, tá? O que a gente faz agora? Finalizei a parte de jogar o material aqui para dentro entre o vidro e o aerofólio. Calorzinho, né? Ó, acomodar esse material aqui, a gente entender realmente que ele tá tranquilo aqui dentro. Ó, bacana. Material todo aqui, show de bola. Segundo corte, tá? Segundo corte, problemático. Parte superior, como é que a gente vai fazer? Ó,
A partir daqui, da linha do frisinho aqui, ó, a gente vai peça oposta, tá? Travou lá no teto, vem com ele deslizando, tranquilo, até aqui, ó, até o friso, tá? Chegou no friso, o que tu vai fazer? Vai levantar ele aqui e vai cortar pra lá. Tá vendo que tudo isso aqui a gente deixou de sobra? É isso aí, tudo isso aí ficou de sobra. Vem pra cá. Mesma coisa. Fechou? Ok. Agora a gente vai soltar essas laterais aqui, ó, que estão em cima da crepe. A gente solta. Ó, com o dedo indicador, ó, a gente vai apertar esse material aqui para baixo e vai vir aqui, ó. Só, opa. Deixa eu levantar ele aqui que deu guru. Ó, só com o indicador, tá passando aqui, ó. Só com o indicador, ó, de um lado para o outro ele já tá mais lá para baixo agora, né? Então, posso pegar uma espátulazinha aqui, ó, fazer ela entrar um pouco aqui nesse vinco. Lembrando, só de vinco a vinco aqui. As laterais a gente nem chegou perto ainda. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou soltar. E vou levantar o material. Olha só. O que acontece? Lá na parte do friso, a gente tem a dobra aquela, ó, de mais ou menos 2 milímetros, que é a dobra da distância, né, entre a tampa, porta-malas do carro aqui, e o teto. Então tá tranquilo, olha só que margem bacana que a gente tem, só cortando em peça oposta. E aqui por dentro a gente teria uma dificuldade muito grande, né, de chegar a esse acabamento aqui, né, cortar ela aqui e tudo mais. Então até aqui a gente tá bem seguro, bem tranquilo, tudo ok, até porque também não é uma área de grande tensão. Onde é que é o problema desses carros? Aqui, que é onde recebeu toda a tensão da lateral. O que a gente vai fazer agora? Ó, um leve calorzinho aqui. A gente vai fazer ele entrar aqui e aqui, ó. E aí sim, essa parte toda vai ser dobrada lá para dentro. A gente vai tensionar esse material aqui dentro. Ele vai ficar amarrado todo aqui dentro. Olha que bacana. Aí, ó, esse material todo amarrado aqui dentro. O que eu faço agora, antes de cortar? O calor, posso fazer inclusive a técnica de derretimento do material. Olha ali que bacana. Como ele fica bem adaptado aqui. Ó. O centro está todo colado, a gente já havia feito aqui, ó, peça oposta o corte, né, todo certinho. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Conferir aqui o material por fora para não ficar nenhuma fuga, nem prega. Ó, que bacana.
Ó, derretimento de novo. Agora é só esperar mais um pouquinho, né? O material esfriar para a gente poder fazer o corte. Enquanto isso a gente fecha aqui e vai para o acabamento dessa parte do centro aqui para colocar o backlight, montar de novo. Então, vamos embora. Aqui, como eu falei para vocês, a gente sempre dá mais uma conferida, né? Nos vincos aqui, direitinho. Tá tudo ok. Então, a gente faz a remoção da crepe. Vocês já podem ver aqui, ó, que não aparece nada de branco. O material fica 100% dentro do friso, fazendo o acabamento que a gente precisa. Agora, só fazer o acabamentinho nessa parte central, ó. Vamos lá. Aquele princípio do meio para as pontas. Meio para a ponta. Meio para a ponta. Tudo ok. Vamos pegar de novo o nosso backlight aqui. Parte elétrica. Parte hidráulica. Só encaixar, ó. Olha o acabamento que bacana. Agora, de novo aberto. Puxa no do centro, fecha um lado, encosta o outro lado também, coloca o centro e aí, ó, um lado, outro lado e o centro, tá? Lembrando, tá? Esses aqui não são parafusos para aperto, eles são simplesmente encostados. Se a gente apertar, corre o risco do parafuso vir com força ali, inclusive quebrar a peça acrílica, tá? Vamos lá, vamos fazer mais uma quebra de lâmina. Vou botar aqui no dispenserzinho. E agora a gente vai fazer o acabamentinho aqui, ó. Como? Ó, só deixar correr por cima. Feito, vamos pro próximo. Ó, mesma coisa, só deixar correr. Feito também. Agora só recolher as ferramentinhas, montar de novo o que a gente desmontou lá no início.
Tá pronto o aerofólio finalizado. O que a gente vai fazer agora? Uma limpeza normal, uma aplicação do selante cerâmico para o material ficar da hora para a gente entregar. Beleza, galera? Então tá aí mais uma aula. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo tempo, tá? Lembrando que amanhã às 8h08 a gente vai estar lá no Instagram, como todos os dias durante a semana, para o nosso café com envelopamento. Se tiver alguma dúvida, alguma informação, quiser algo sobre envelopamento, é só colar comigo lá todos os dias, sendo meu aluno ou não, a gente tira as dúvidas, te dá todas as informações necessárias sobre material, sobre cola, sobre aplicação. Qualquer dúvida é só nos chamar lá. Qualquer dúvida sobre essa aula também. E se tu aprendeu alguma coisa diferente, alguma coisa te chamou a atenção nessa aula, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se tu ainda não te inscreveu, já te inscreve no canal e cola comigo, bora viver de envelopamento. Valeu, até a próxima!